Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Ângelo Henrique Simões e você está no canal da Saga Humana. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, então se inscreva no canal e leia meu livro, A Saga Humana, que você encontra na Amazon e em outros pontos da internet. E se você já é inscrito aqui no canal, saiba que agora você pode se tornar um membro do canal. Como membro, você apoia o canal ao mesmo tempo que se abrem as portas para que você possa se aprofundar nos assuntos abordados nos vídeos. Mas sem perda de tempo, vamos logo para o vídeo da semana e, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. O apagar das luzes da Era de Áries. As evidências demonstram que desde tempos imemoriais, povos antigos marcaram a longa sucessão da história humana por meio do movimento dos corpos celestes nos céus noturnos, os quais funcionavam como os ponteiros de um grande relógio celeste. Decorre daí a obsessiva dedicação desses povos em assinalar nas suas construções megalíticas e nas suas mitologias o posicionamento de planetas, estrelas e constelações, como forma de indicar, na esteira da passagem do tempo, os eventos ocorridos no plano terrestre e a sua associação com a posição desses ponteiros celestes. Por esse motivo, pirâmides, templos e diversos monumentos da antiguidade foram erguidos seguindo-se cuidadosos e precisos alinhamentos. E da mesma forma, nas narrativas mitológicas, encontram-se inúmeras referências às posições e aos movimentos dos astros. Nesse sentido, as religiões abraâmicas assinalaram a chegada das eras de Touro, Áries e Peixes com os nascimentos de Adão, Abraão e Jesus, que, segundo a narrativa bíblica, surgiram justamente no início de cada uma dessas eras. Assim, não é mera coincidência que o nascimento de Jesus tenha acontecido no alvorecer de uma nova era, a qual era chamada de Era de Peixes pelos sacerdotes da antiguidade, de Era Cristã pela maior parte das pessoas do nosso tempo, e de Era Comum pelos eruditos em geral. Ao que tudo indica, entre os judeus do século I a.C., esse entendimento que envolvia a passagem das eras era dominado pelos essênios, uma população judaica que vivia isolado dos grandes centros e que evitava o consumo de carne, os prazeres dos sentidos e o acúmulo de bens, e que nessa época estavam redigindo um conjunto de códices que hoje conhecemos como os manuscritos do Mar Morto. Os sacerdotes essênios acreditavam firmemente que a chegada de um novo e importante líder religioso era iminente naquele tempo e naquela região, muito embora essa convicção fosse menor entre os sacerdotes de outras populações judaicas, como os hebreus e os filisteus. A chegada da Era de Peixes havia sido precedida pelo nascimento de seres de elevada sabedoria e espiritualidade no Oriente, e outros com destacado entendimento filosófico no Ocidente. Mas, no meio do caminho entre o Oriente e o Ocidente, as últimas singularidades religiosas haviam surgido ainda em meados do milênio anterior e se manifestaram nas ideias monoteístas de Moisés e de Akenaton. No Egito, essas ideias não evoluíram, mas entre os semitas do sul do Crescente Fértil, essas ideias encontraram um campo fértil, de forma que elas prosperaram e fizeram surgir o judaísmo. Mas, no século I a.C., os judeus viviam em comunidades dispersas, as quais formavam
apenas uma pequena parcela da população do Oriente Médio, que era majoritariamente politeísta. É bem verdade, contudo, que as diferentes religiões, as diferentes sociedades e os diferentes costumes da Ásia Central estavam cada vez mais se fundindo, se nivelando e se uniformizando. Alexandre o Grande teve um destacado papel nessa homogeneização que precedeu a chegada da nova era, na medida em que ele promoveu a integração, a dissolução e a fusão de fronteiras e culturas justamente numa esquina do mundo onde o Oriente e o Ocidente se encontram, e onde os messiânicos e apocalípticos essênios profetizavam a chegada de um novo líder religioso. A expansão helenística de Alexandre o Grande aproximou os valores espirituais do Oriente aos valores lógicos do Ocidente, os quais foram fundidos e diluídos entre as populações do seu vasto império. Alexandre o Grande promoveu a fusão de gregos e persas por meio da união entre vencidos e vencedores. Nesse sentido, a união matrimonial entre os diferentes povos foi encorajada, de forma que ele mesmo desposou princesas persas. Da mesma forma, jovens persas helenizados foram incorporados ao seu exército. Adicionalmente, Alexandre mostrou-se tolerante com os deuses e os costumes locais, quando copiou o cerimonial asiático, adotou práticas orientais como a poligamia e o despotismo teocrático, manteve os líderes religiosos locais nas suas funções e proclamou-se filho de Amon e Zeus. Após a morte de Alexandre o Grande, seus generais entraram em conflito pela divisão do seu império, quando surgiu o Império Seleucida, que também foi um estado helenista. Esse veio a ser substituído pelo Império Parta, no século seguinte, o qual também foi culturalmente heterogêneo, englobando valores helenísticos, persas e regionais. Já por volta do ano 1 AEC, o Império Parta atravessava um período que envolvia intensas intrigas palacianas, uma tumultuada paz com o já vizinho Império Romano e sólidos contatos com diplomatas chineses, com quem compartilhavam o gerenciamento da lucrativa Rota da Seda. A Era de Peixes. A Era de Leão testemunhou o renascimento da humanidade, a qual atravessou o gargalo evolucional que se abateu sobre todas as formas de vida no planeta ao fim da última glaciação. Foi quando a domesticação de animais e rudimentares práticas agrícolas começaram a surgir no crescente fértil. A Era de Câncer viu a humanidade plantar suas raízes civilizacionais por meio da proliferação das práticas agrícolas e das comunidades sedentárias, e da introdução da revolucionária produção de cerâmica. Foi quando a agricultura, junto com as línguas, se dispersaram a partir do crescente fértil. A Era de Gêmeos contemplou o surgimento da atividade metalúrgica, da proto-civilização e das primeiras cidades. Foi quando a Idade da Pedra teve fim e se iniciou a Idade dos Metais. A Era de Touro assistiu ao surgimento das bases civilizacionais em diversas regiões do planeta. Foi quando os povos de etnia negra ergueram uma primeira geração de civilizações. A Era de Áries presenciou a adoção de novos valores pela humanidade. Foi quando os padrões dos povos de etnia negra foram substituídos pelos valores dos povos de etnia branca na Eurásia e África. Mas, no início da Era de Peixes, a humanidade era composta de mundos paralelos, os quais pouco ou nada se influenciavam mutuamente. Até então, o que acontecia na Mesoamérica não tinha efeito algum sobre a Europa, e o que acontecia na Europa praticamente não tinha efeito sobre o extremo oriente da Ásia. Da mesma forma que os eventos transcorridos no extremo oriente não tinham efeito algum sobre os habitantes da Oceania. Nesse sentido, a Era de Peixes testemunhou o fim do isolamento entre essas regiões. A partir do último quarto dessa era, teve início uma unificação da humanidade,
a qual foi conduzida por meio da liderança da Europa, sob a autoridade cristã. Com o advento das grandes navegações, a Europa cristã se lançou sobre o continente americano, incorporando-o aos seus domínios. E logo na sequência, os europeus também estreitaram o contato marítimo com as regiões mais orientais, da Ásia e da Oceania. Até o início do século XVIII, o Oriente da Ásia era uma região relativamente isolada da Europa e detinha cerca de 80% de toda a riqueza mundial. Mas, após o avanço da Europa cristã sobre a Ásia e a Oceania, os europeus cristãos conquistaram territórios e subjugaram nações nessas regiões. Na virada para o século XX, o mundo já estava de tal forma unificado que um evento transcorrido em uma região do planeta poderia apresentar forte efeito em uma região distante. Foi assim que, nos primeiros anos do século XX, antigas e mal resolvidas questões familiares entre os netos da Rainha Vitória, que governavam Inglaterra, Alemanha e Rússia, evoluíram para uma sequência de conflitos que culminaram por tornar-se uma guerra mundial, a qual acabou envolvendo países de todos os continentes. Ao longo da Era de Peixes, a civilização cristã ocidental alcançaria a hegemonia planetária. E antes que essa era terminasse, haveria um novo deslocamento do centro de poder em direção ao Ocidente. O início da Era de Peixes. A Era de Peixes tem início com o nascimento de Jesus Cristo. E muito embora seja verdade que os eruditos não se entendem sobre o ano em que ele nasceu, é consenso que Jesus nasceu alguns anos antes do ano 1 da nossa era, muito provavelmente entre os anos 7 e 4 AEC. O ano 1 da nossa era foi o sucessor do ano 1 AEC, já que no calendário gregoriano o ano 0 não existiu. Dessa forma, o ano 1 EC foi o primeiro ano da Era Comum, cujo primeiro dia do primeiro milênio caiu em um sábado. Mas o fato é que a figura de Jesus se revela como o marco separatório entre essas duas eras, Áries e Peixes, cujos símbolos são justamente o cordeiro e o peixe. O Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo foi uma referência à reparação e ao perdão dos erros cometidos pela humanidade durante a era anterior, ao mesmo tempo em que preparava os povos para a nova era que florescia. Jesus trazia a mensagem de um Deus mais bondoso, mais compreensivo e mais solidário, em contrapartida ao Deus severo, enérgico e beligerante da era anterior. Em muitos aspectos, sua mensagem se parecia muito com aquelas que Zoroastro, Buda, Confúcio, Lao Tse e Mahavira já haviam propagado, muito embora suas ideias descendessem diretamente daquelas proferidas por Moisés e Abraão. Os cientistas estimam que, por volta do ano 1 da nossa era, o mundo todo tivesse uma população de cerca de 170 milhões de pessoas, vivendo sobre quase todo o planeta, com exceção de Madagascar, Groenlândia e algumas ilhas remotas do Atlântico Norte e do Oceano Pacífico, principalmente naquelas localizadas no hemisfério ocidental. Nessa época, a humanidade atingiu uma unidade de conhecimento, segundo o estudo realizado pelo economista francês Georges Anderle, a pedido da OCDE, Organização Intergovernamental para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que foi promovido no sentido de se obter uma visualização ordenada sobre o ritmo no qual é feito o acúmulo de conhecimento pela humanidade. Nesse estudo, foi postulado que todo o conhecimento acumulado pela humanidade, desde as suas mais remotas origens até o ano 1 da nossa era, figurou como tendo sido a primeira unidade de conhecimento acumulada. Mas, se desde os tempos do surgimento do Homo sapiens até o ano 1 havia sido acumulada apenas uma única unidade de conhecimento,
Seriam necessários apenas 1,5 milênio para que essa marca fosse dobrada. Nesse sentido, por volta de 1500 da nossa era, época do início das grandes navegações, a humanidade alcançaria a sua segunda unidade de conhecimento. Esse volume seria novamente dobrado por volta de 1750, no início da Revolução Industrial, quando a humanidade acumularia 4 unidades de conhecimento. Mais uma vez, o tempo para dobrar essa marca diminuiu e, em 1900, a humanidade alcançou 8 unidades de conhecimento. A humanidade passou a dobrar o conhecimento em cada vez menos tempo, de forma que meio século mais tarde, já em 1950, atingiríamos 16 unidades de conhecimento. E a partir de então, nós dobraríamos esse acúmulo em um ritmo frenético. Em 1960, seriam 32 unidades acumuladas. Em 1967, seriam 64 unidades. E, em 1973, 128. Atualmente, essa taxa é duplicada a cada intervalo de tempo estimado entre 24 e 48 horas, de forma que o estudo sugere que por volta de 2050, esse patamar seja elevado para surpreendentes cerca de 128 milhões de unidades de conhecimento acumuladas. Mas de volta ao ano 1 da nossa era, a humanidade ainda estava acumulando a sua primeira unidade de conhecimento: a Rota da Seda. Segundo a mitologia chinesa, a seda teria sido descoberta quando a lendária imperatriz da China, Si Lingxi, estava sentada no seu jardim observando os bichos da seda. Nessa oportunidade, um casulo acabou caindo dentro da sua xícara de chá, quando então a imperatriz, experimentalmente, acabou tecendo um filamento de seda pela primeira vez. As evidências arqueológicas demonstram que os chineses começaram a produzir a seda em algum momento próximo ao início do terceiro milênio AEC. No início da Antiguidade Clássica, a seda chinesa já era conhecida nas regiões do Oriente Médio, quando os chineses perceberam que haviam pessoas dispostas a pagar caro por esse produto. Como consequência, eles despertaram para o potencial comercial desse item, cujo processo de fabricação foi mantido como um segredo muito bem guardado. Só os chineses conseguiam dominar a técnica de fabricação da seda, a qual era tecida a partir da fibra branca extraída dos casulos do bicho da seda, que eram criadas em fazendas de cultivo e tecelagem do tecido. Quando a dinastia Han enviou as primeiras expedições militares em direção ao Ocidente, eles estavam de olho no lucrativo comércio desse item. Na sequência dos fatos, ao longo da segunda metade do século II AEC, a dinastia Han enviou missões de militares diplomáticos para o Império Parta, de forma que relações comerciais oficiais entre chineses e partas começaram a surgir nessa época. Os chineses tomaram conhecimento sobre um rico e poderoso império em terras ainda mais orientais e tentaram esticar os seus contatos diplomáticos até Roma, mas ao que parece foram desencorajados pelos partas. Mas o fato é que foi enviado para os governantes chineses um detalhado relato sobre o Império Romano, baseado nos relatos orais dos partas, e uma rede comercial foi logo estabelecida. Se os chineses lucravam muito com a venda da seda, o Império Parta também lucrou, atuando como um entreposto comercial e cobrando impostos sobre as caravanas que atravessavam um caminho que mais tarde seria conhecido como a Rota da Seda. Dessa forma, a seda chinesa começou a chegar até a bacia do Mediterrâneo e a Roma, que no início do século I AEC já tinha fronteiras que alcançavam o Império Parta, cujo limite se localizava no rio Eufrates. As caravanas que levavam a seda para o Ocidente voltavam para a China transportando pérolas, especiarias, perfumes, frutas e animais exóticos. E dependendo do trajeto escolhido, as caravanas em trânsito na Rota da Seda também poderiam estar transportando ferro, couro e vidro.
A Rota da Seda tinha como ponto de partida a cidade de Chang'an, na China, e alcançava até a Antioquia, na porção oriental da Anatólia. E entre esses dois pontos, o conjunto de caminhos se dividia e se complementava entre uma série de outras rotas terrestres e marítimas. No futuro, a Rota da Seda se expandiria e alcançaria a Península Coreana e o Japão, e mais tarde o leste europeu, quando remontaria a mais de 7.000 quilômetros de extensão. A Rota da Seda seria utilizada regularmente, desde por volta de 130 AEC, quando a dinastia Han instalou a atividade comercial em conjunto com os partas, até 1453, quando o Império Otomano se posicionaria contra o Ocidente e fecharia as rotas. Mas, no ano 1 da nossa era, o conjunto de caminhos que recebeu o nome de Rota da Seda só no século XIX começava a se revelar como um importante fator para o crescimento, o desenvolvimento e a integração do Oriente e do Ocidente. E, enquanto a Rota da Seda começava a conectar a Eurásia, numa época em que Jesus difundia suas ideias nas regiões ao sul do Levante, e que a humanidade alcançava a sua primeira unidade de conhecimento, no outro lado do grande oceano, na Mesoamérica, a cidade das pirâmides, Tikal, começava a ser erguida pelos maias. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana. Espero que tenham gostado. Obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva. E se você gostou desse vídeo, lembre-se de que tem mais conteúdos como esse no meu livro, A Saga Humana. E se você quiser apoiar o canal e ao mesmo tempo se aprofundar nos assuntos tratados nos vídeos, então torne-se membro e escolha uma entre as 3 opções de assinatura. Então valeu, galera, uma boa semana pra gente, aquele abraço e até o próximo vídeo!